Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e nós estamos mais uma vez nos posicionando como família de Deus em busca da iluminação do Espírito Santo para mais uma questão de grande peso e relevância para as nossas vidas. Mais do que nunca nesse presente momento de grande confronto espiritual, onde sobretudo o Brasil se vê envolto por esta grande nuvem negra de abominação carnavalesca. Assim o Senhor nos propõe, pela sua soberania, o presente tema. Carnaval gospel, uma forma legítima de evangelismo ou uma abominação mundana que envergonha o evangelho? Meus irmãos, Gálatas, no capítulo 5, a gente pode ler os versos do 9 até o 13, mas um ponto em especial nos chama a atenção. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Nós temos o hábito, meus irmãos, de fazer duas coisas logo no início de cada manhã. Evidentemente, a primeira, agradecer a Deus pela vitória de mais um dia concedido, e logo em seguida verificar o nosso correio eletrônico, onde nós recebemos muitas mensagens de irmãos, missionários mundo afora, recados, perguntas de nossos leitores, daqueles que acompanham o nosso blog, o nosso canal no YouTube, além de muitos pedidos de oração também. E recentemente nos chamou a atenção a mensagem enviada por um determinado irmão que se mostrava profundamente indignado com a decisão tomada pelo pastor da sua igreja, com total apoio da mesma, que havia decidido formar um bloco de carnaval gospel com direito a samba-enredo, coreografia e abadás. Segundo as palavras deste irmão, o pastor alegou que trata-se de uma estratégia evangelística e que ele, o pastor, considera um ato de covardia o fato dos cristãos se retirarem nesses dias. Eu já tinha conhecimento de que absurdos dessa natureza estão acontecendo em larga escala por todo o Brasil. E eu mandei uma resposta de apoio, de incentivo ao irmão, e depois me peguei refletindo sobre toda a minha trajetória de fé, de como se portava a igreja cristã no final dos anos 80, quando eu aceitei a Cristo, e da forma como ela se acha atualmente. Eu percebi quão ampla tem sido a decadência moral, teológica e espiritual daqueles que se dizem filhos de Deus. A que ponto nós chegamos? Hoje nos deparamos com igrejas fazendo shows, preparando grupos de dança e coreografia, teatros artísticos, marchas para Jesus e vários entretenimentos para se manter estável num mundo cheio de novidades e diversificado. É como se a igreja se sentisse na obrigação de apresentar sua própria versão para tudo que é criado e apreciado pelo mundo. Algumas atividades são interessantes, mas deve haver equilíbrio. Por exemplo, o teatro, o qual eu entendo ser uma boa ferramenta de abordagem e preparação para um evangelismo. Porém, quando é apenas uma apresentação de talentos, sem mensagens bíblicas fundamentadas, e se utiliza da igreja, tornando a vez da palavra cada vez mais inócua, lhe tirando a devida supremacia e importância, acaba se tornando um instrumento humano indigno do reino. Assim também, podemos nos referir a tantas outras novidades que estão tornando o culto cristão um verdadeiro picadeiro de espetáculos. Entretanto, é possível perceber a mensagem de Paulo aos Gálatas, alertando-os acerca de suas liberdades e mostrando-os o quanto eles deveriam se preocupar em não se comparar ou se deixar levar por aspectos de riscos carnais. Devemos ter estratégias para sermos entendidos, mas não precisamos entrar em assimilações, adaptações, competições ou demonstrar a nossa capacidade em elaborar eventos. Se o mundo faz carnaval, agora alguns evangélicos criam blocos de carnaval e adequam as suas ideias, entre aspas, cristianizadas e saem tentando atrair mais pessoas que o bloco secular. Se os homossexuais fazem parada gay, alguns evangélicos montam suas marchas e saem com suas bandeiras aos berros como forma de dizer que também possui um povo grande.
Se as boates seculares estão cheias de jovens, alguns evangélicos criam baladas gospel. Se o mundo aprecia o ambiente dos bares, por que não criar o bar gospel, apenas removendo o álcool da cerveja? Se a música mundana produz ritmos para escravizar todo tipo de gente sem cérebro e possui até mesmo uma fonte ideal para divulgá-la, no caso a Rede Globo, que já é fortemente imitada por outras emissoras também, o público evangélico também já pode contar com versões gospel de forró, axé, funk, samba, e cresce os olhos dos cantores que se dizem cristãos, os quais se atiram na emissora, que é a maior denegridora e insultuosa da mensagem de Cristo neste país. Braço forte do movimento maçônico Illuminati, como nós inclusive discutimos no dia de ontem aqui. Assim como os defensores do carnaval gospel, eles dizem que lá estão por motivos evangelísticos. Mas tudo que nós conseguimos avistar é o enriquecimento dessas pessoas e o aumento crescente da falta de respeito para com todos os valores éticos, morais, familiares e cristãos. De forma alguma, o evangelho puro admite que imitemos o mundo e o vivamos travestidos de aparência secular, mas ensina que devemos estar preparados para alcançar aqueles que têm prazer nestas coisas e então transformá-los com a revelação bíblica, que são as Escrituras, a ponto de se alegrarem com o viver piedoso e não precisarem desses atrativos terrenos e destruidores. O verdadeiro evangelho ensina ainda que devemos ser sal e luz da terra, como está em Marcos 5, de 13 a 14, para ajudar a diminuir o sofrimento humano e revelar a verdade bíblica, mostrando-os que Jesus substituiu a cada um de nós naquela cruz e que Ele é suficiente para a nossa salvação, paz e felicidade, e que Ele está vivo e presente todos os dias. Mateus 28, 20, estarei convosco todos os dias. João 3,16, Deus amou o mundo de maneira tal que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, um pouco de fermento já é suficiente para levedar a massa. Mas se estamos num inegável nível de fermento exagerado, então isso explica por que encontramos em nossos dias as situações que nós já citamos aqui e outras tantas que nem merecem ser mencionadas nesse ambiente pelo qual nós temos tanto respeito. Assim, sem a necessidade de me prolongar mais, eu quero dizer que, se por um lado, a igreja não deve se esconder em retiros ou vigílias por medo do diabo ou covardia, como disse o pastor do nosso irmão citado no início da minha fala, por outro lado, ela não precisa entrar na dança do inferno, literalmente, para ocupar uma suposta posição resgatadora. Isso denuncia que o verdadeiro medo e covardia se manifestam naqueles que não admitem sua incapacidade de optarem por uma vida de santidade. Balada gospel, boate gospel, MMA gospel, bar gospel e até carnaval gospel. Estamos a caminho do inferno gospel também. Voltemos ao evangelho puro e simples de Cristo, meus amados. O show das heresias tem que parar. Que o Senhor nos abençoe.